Olá pessoal, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar com vocês a nossa experiência no Caminho de Santiago. Nós resolvemos fazer ano passado o caminho português, que é o caminho mais curto. Pensei a princípio o planejamento era para o caminho espanhol, mas eu preferi fazer o caminho português e foi muito boa a experiência. Eu quero compartilhar com vocês o que deu certo, o que não deu certo e, se possível, contribuir para tirar justamente as dúvidas que eu e minha mulher nós tivemos durante o planejamento da viagem. Esse era o objetivo meu e de minha esposa, a Paula. A gente tinha muita vontade de fazer o caminho, tanto pelo motivo religioso como pelo motivo mais introspectivo, de experiência pessoal, de experiência do casal. Eu posso dizer para vocês que foi fantástico. A gente fez em outubro do ano passado. Planejamento é fundamental para você fazer um bom caminho. Vamos sair aqui do Porto, da Igreja da Sé, a gente vai até Foz do Douro, vamos passar em Matosinhos, Mindelo, Vila do Conde, a nossa primeira pousada, aí depois Esposende, depois Viana do Castelo, caminha, aí Valença, passa por Tuí, vamos ver se a gente consegue dormir em Redondela. De Redondela vamos a Pontevedra, Calda de Reis, depois não vamos dormir em Padrão, vamos passar direto, se tudo der certo, né? E vamos até Escravitude. No dia seguinte faltam 15 quilômetros para a gente chegar em Santiago de Compostela. Essa é uma sugestão de correção do caminho, dividindo a primeira etapa, que ficou muito longa, em duas etapas mais agradáveis e menos cansativas. Ou seja, 32 quilômetros foram divididos em uma etapa de 15 e uma segunda etapa de 17. Agora, 4 dicas valiosas. Não confie no Google Maps, ele te dá uma linha reta, enquanto o caminho de Santiago ele é tortuoso, então a distância sempre vai dar 5, 6 quilômetros a mais que o Google Maps. Você pode, em vez de usar o Google Maps, você adquirir um aplicativo adequado para trilhas como o AllTrails, que te dá várias trilhas em todo o mundo, inclusive o caminho de Santiago. Esse aplicativo é interessante porque ele te dá o percurso e as distâncias corretas, inclusive te dá um aviso sonoro quando você erra a trilha, ou seja, quando você está tomando o caminho errado. Isso aconteceu 2 vezes e foi muito bacana. Você pode conferir por essa comparação. Pelo Google Maps, a distância de Oporinho a Redondela foi de 14 quilômetros. Já no aplicativo AllTrails, a distância foi de 21,3 quilômetros. E outro aplicativo bom é o Strava, que ele te dá também quanto você percorreu durante o dia. Esses 2 aplicativos são fáceis de adquirir, embora sejam pagos. O AllTrails custa cerca de R$ 49,00 por ano e o Strava custa R$ 149,00 por ano. Mas ambos valem a pena, eu uso até hoje. Segunda dica. Saia cedinho, o mais cedo que puder. A caminhada pela manhã é uma coisa, à tarde é outra. À tarde é bem mais cansativo. Dica número 3. Não há riscos. É tudo muito seguro e bem sinalizado, mas o aplicativo ajuda muito. E dica número 4. Não se preocupe com pousadas, pois tem bastante. Você vai conseguir até no mesmo dia a hospedagem. Todavia, se fosse hospedar em albergue coletivo, aí sim pode estar lotado. É bom você verificar antes, no dia anterior, já tentar reservar, ou em último caso, procurar chegar cedo, antes das 5 da tarde. Nós vamos iniciar o caminho para Santiago de Compostela, de Porto a Santiago, no dia 1º de outubro de 2025. Aqui o nosso mapa e aqui a mochila que eu vou levar. O que eu vou colocar na mochila? Eu assisti muitos vídeos antes de arrumar minha mochila, mas eu tenho que pensar o seguinte: primeira decisão, vou fazer o caminho com a minha mochila ou vou usar o serviço de transfer? Existe um serviço pago que você vai de uma pousada a outra, de uma cidade a outra, sem mochila, apenas com uma mochilinha pequena, se quiser, e uma empresa transporta sua bagagem para outra pousada, para a hospedagem seguinte que você vai fazer. Tá? Nós optamos por levar a própria mochila. Eu acho importante você levar a sua própria mochila, porque a tua mochila é a tua cruz. Quanto mais coisas, quanto mais vaidade você tem, carrega mais sua mochila, mais pesada é a sua cruz. Quanto menos coisa você leva, quanto mais humildade, quanto mais simplicidade, mais leve é a sua cruz. Então, leve sua mochila, vale a pena. Mais um detalhe, nunca leve uma mochila com mais de 5 quilos, tá?
Pesa antes, faz uma caminhada prévia com a tua mochila para você ver se você suporta bem ela e faz uma caminhada assim de pelo menos 10 quilômetros. As caminhadas, os percursos, os intervalos entre cidades não devem passar de 20 quilômetros. 10 quilômetros você anda até o meio-dia e a partir do meio-dia você vai andar no máximo mais 10, porque o período da tarde é um período mais cansativo. Acabei de fazer a pesagem aqui da mochila. Pesei sem mochila 83,3 e aí com a mochila 88,8. Então tá dando aí 5,5 kg, né? Vou levando a mochila, uma mochila de 32 litros, um protetor para chuva, para não molhar a mochila, um pazinho de luvas para usar de manhã cedo se estiver frio, assim como um gorrinho também para usar se estiver frio. Vou usar um boné para os dias mais quentes, um boné para usar à noite, um par de chinelos, de preferência havaiana, bem confortável para quando chegar da caminhada. Vou levando 2 pares de tênis, são pares de tênis que eu costumo usar no dia a dia, não vou levando bota, vou usando os tênis que eu costumo usar, já uso há 1 ano esses tênis e faço caminhada 2 vezes por semana, 3 com eles. É interessante lembrar que 4 meses antes da viagem eu adquiri um tênis impermeável, mas como eles não estavam amaciados, eu preferi levar o meu tênis do dia a dia e foi uma decisão certa, porque eu não tive problema com tênis. Vou levando 2 camisas de manga curta, 2 camisas dry fit de manga longa, um corta-vento, isso aqui é a roupa que eu vou viajar, um casaquinho leve, uma camisa esporte também dry fit de manga longa e um moletom. E vou levando ainda, além dessas camisas de manga curta e manga longa, 3 pares de meia, uma meiazinha compressiva, se precisar, o outro moletom, são 2, um eu vou vestido, o outro eu vou levando na mochila, 2 tacinhas de acrílico para tomar um vinhozinho à noite, 3 cuecas, um calção de dormir, calção para dormir para quando chegar, vou levando 3 bermudas compressivas para fazer na caminhada, enquanto eu lavo uma eu tenho 2 para usar, se ficar muito pesado eu tiro uma. Vou levando meus eletrônicos, os eletrônicos basicamente é o celular, vou levando um power bank de 10.000 mAh para carregar o celular se precisar, fone de ouvido, carregador de celular de power bank, uma almofada para carimbar nosso passaporte para a gente receber a compostela no final, um óculos reserva e uma pochetezinha para levar o celular junto ao corpo, tá? Vou levando aqui minha pochete dentro da mochila, que é onde estão passaportes, cartões e um pouquinho de dinheiro, uma valisezinha de medicamento, onde eu levo anti-inflamatório, antibiótico, uma seringazinha se precisar, se tiver calo. Vou levando aqui um bar spray, um creme para o joelho, se anti-inflamatório, uma pomada para assaduras, um gel de arnica para aliviar as panturrilhas, um protetor labial e um esparadrapo no caso de surgir alguma bolha, que eu espero que não aconteça. Basicamente é isso que nós vamos levando. Vou pesar, se der mais de 5 quilos, vou tirar alguma coisa. Sem dúvida ele vai te dar trabalho na hora do embarque se você levar apenas bagagem de mão. Por isso nós resolvemos adquirir os bastões na Decathlon, lá de Porto. E eles foram importantes na caminhada? Sim, foram bastante importantes, tanto nas subidas, quanto nos declives, quanto nos terrenos acidentados. Em resumo, leve o mínimo que puder na mochila, não deixe a mochila com mais de 5 quilos. E também não planeje mais de 20 km por dia, a não ser que você esteja com a mochilinha pequena e sua mochila seja levada por uma empresa para a sua próxima pousada. Interessantíssimo levar um power bank, eu levei um de 10.000 mAh, funcionou perfeitamente bem. Dá para você recarregar o seu celular pelo menos 2 vezes durante um dia de caminhada. Muito importante também você adquirir um bom cartão de internet. Eu comprei um cartão da Erelow, um eSIM, até exagerei porque fiz um cartão de 20 GB para Portugal e eu não cheguei a usar 10 GB. Então eu creio que a melhor opção é você fazer essa opção de 7 dias ilimitado e paga $27 e você vê qual a melhor opção, se para a Europa toda ou se para Portugal e Espanha. Aí depende se você vai fazer outros passeios ou não. É claro que a primeira e principal dúvida é qual caminho escolher. Então, como eu falei para vocês, a gente escolheu o caminho português porque é um caminho mais curto, porque é um caminho que dá para a gente fazer
digamos, completo, de Porto a Santiago de Compostela. O caminho foi escolhido. Quando fazer? Sem dúvida, o mês que nós escolhemos foi fantástico. Nós escolhemos o mês de setembro de 2025. A princípio a gente ia fazer em maio, mas a ideia é legal fazer entre maio e setembro. Tranquilo, já foi mais calmo e você já tem um clima mais agradável. A gente pegou temperaturas entre 11 e 16 graus. A ideia é que se faça entre maio e setembro, mas eu acho que o ideal mesmo é fazer em maio, que é primavera lá, ou fazer em setembro, que é outono. Esse é o momento que nós estamos saindo do apartamento. Tomamos um voo da Latam, que sai às 5 da manhã de Fortaleza e chega às 5 da tarde em Lisboa. Um lance interessante que aconteceu é que nós chegamos no aeroporto, às 18 horas a gente já estava liberado pela alfândega, pegamos um táxi, do táxi fomos do aeroporto à Estação Oriente e chegando lá havia um trem Alfa Pendular que saía às 19 horas de Lisboa em direção a Porto. E a gente não teve dúvida, tomou esse trem, ele em 2 horas e 45 minutos já estava no Porto. Então, às 21h45, 22 horas, a gente estava na pousada e de frente à pousada havia um excelente restaurante e a gente desfrutou lá de um bacalhau e de um polvo e um vinho branco maravilhoso. Vale a pena lembrar que essa pousada tem uma diária cara, mas ela faz diárias promocionais, basta você ficar de olho no Booking. 2 dicas de ouro. Existem várias opções de pousada, você não tem que preocupar porque pode se hospedar bem próximo da catedral. Nós nos hospedamos a 500 metros da catedral e foi excelente porque pela manhã já saímos e fomos pegar nossas credenciais. Outra dica importante é, se você vai fazer o caminho pela costa, então você pode descer da catedral até o Rio Douro e pelas margens do rio você vai chegar até o litoral, que é a foz do Rio Douro. A partir dali você sobe em direção ao norte e aí você vai já fazendo o caminho pela costa. Vamos iniciar a caminhada agora aqui, que é o nosso quarto em Porto. Daqui já vamos sair caminhando. Até lá. Bora, Felisberto. Começando, viu? Que é a catedral. Tem a Paulinha aqui. Já estamos aqui com as Vieira. Tá? Show. É muito importante que na chegada na Catedral da Sé do Porto, você procure um prédio branco do lado da catedral e adquira o seu passaporte, onde você vai colocar os carimbos em toda lanchonete que você chegar, num café, onde você for almoçar, e você vai carimbando para comprovar que você percorreu todo o caminho. E lá em Santiago de Compostela você receber a sua Compostela. A Compostela é um certificado que você recebe ao fim da caminhada na Catedral de Santiago de Compostela. Eles conferem se você tem pelo menos 2 carimbos por dia durante todo o caminho, e aí você recebe esse certificado que é como se fosse o certificado de peregrino. Esse primeiro vídeo abordou o nosso planejamento para executar o caminho de Santiago, nossa chegada a Porto e o início do caminho de Porto a Santiago de Compostela. E o mais importante, apontou o que nós fizemos de errado e o que nós iremos consertar para uma próxima peregrinação. No próximo vídeo nós vamos abordar a nossa saída do Porto, a caminhada pela área litorânea e posteriormente pelo interior da Espanha, chegando a Santiago de Compostela no dia 9 de outubro de 2025. Não tem mais nenhum peregrino. Nós perdemos os outros peregrinos aí que